queria convidar aqui para participar conosco no bate-papo, e o tema é, diga para o seu irmão, a tentação de ficar. O não ir. Então queria convidar para estar conosco aqui nesse bate-papo os nossos amigos que têm trabalhado ali na Índia, o Marcos e a Fabrina, por favor, podem vir aqui. Vamos honrar esses trabalhadores. Queremos convidar também Maisel Rocha, da M3. E também o pastor Armando Piva, da Igreja Batista em Ribeirão Pires. Sejam muito bem-vindos à nossa sala aqui na casa do Pai. Inclusive, pastor Piva, meu pai está nos assistindo lá pela televisão e ele falou que assim que acabar é para o senhor ligar para ele, viu? Pastor Márcio mandou um abração para o senhor. Eu queria já começar com a pergunta e direcionando ao pastor Piva, que tem pastoreado já há tantos anos uma igreja e que tem tido essa graça de Deus de enviar tantas pessoas para o campo missionário. E também, por outro lado, já tem ouvido de tantas pessoas, eu não quero ir. Por que razão você acha que as pessoas simplesmente decidem, não, eu não vou? Existe uma série de razões. A principal é porque estão pensando mais em si mesmas do que em Deus e a sua glória. E como redirecionar isso, Maisel? Como levar as pessoas a serem despertadas para entenderem, Deus é mais importante do que eu? Eu acredito que nós inventamos uma das maiores heresias da igreja moderna. Nós resolvemos chamar essa heresia de chamado missionário. Ué, explica para mim que eu também vou mudar o jeito de falar então. Pois é. Quero aprender. A maneira como a gente usa essa expressão chamado missionário é como se fosse uma revelação mística, mágica e específica apenas para alguns. Então, quem tem chamado missionário é aquele coitado infeliz que está condenado a viver para o resto da vida nos piores lugares do mundo e sem dinheiro. Quem não tem o tal do chamado missionário... Isso assusta, né? Assusta, né? Mas quem não tem o tal do chamado missionário pode viver a vida como bem entender. O problema é que, segundo as Escrituras, não há quem não seja chamado por Cristo para ser testemunha a todas as nações e fazer discípulos em toda a terra. Uau! Então, assim, das duas, uma. Se você não é chamado, se você não tem chamado missionário, você ainda é campo missionário. E precisa se converter. Então vamos fazer uma pausa aqui. Pergunta para o teu irmão aí. Você tem chamado missionário ou você ainda é campo missionário? Pergunta aí, vamos ver o que ele vai te responder. E aproveita a oportunidade e apresenta Jesus para ele. Se ele for campo missionário, você já começa a apresentar o evangelho. Então deixa eu entender, Márcio. Na verdade, o termo chamado missionário não está errado. O que está errado é quem está achando que tem esse chamado, que é só uma pessoa ou outra fadada a viver uma vida miserável, uma vida difícil. Não, todo crente em Jesus recebeu esse chamado. Exatamente, né? Deus é um Deus necessariamente missionário. A missão de Deus não começa na cruz. A missão de Deus não começa na manjedoura. A missão de Deus começa no Éden, né? Quando a gente vê Deus em Gênesis 3, verso 8 e 9, partindo atrás do homem, antes que o homem clamasse por Deus. Então Deus é um Deus missionário. Deus escolhe Abraão para formar através dele um povo que trará o Messias, que há de salvar a humanidade por meio do seu sacrifício. Jesus fala que a comida dele é cumprir a vontade do Pai e terminar a missão que Ele lhe confiou, ou seja, o Filho também é missionário. E finalmente, quando o Espírito Santo vem e funda a igreja, a gente percebe que o primeiro ato do Espírito Santo é um ato missionário, porque ele traduz as grandezas de Deus para as pessoas que ali estão de todas as nações debaixo do céu. Então, assim, Deus... O Pentecoste também foi um ato missionário. É o ato fundante da igreja e é um ato missionário. Então,
A igreja é uma igreja necessariamente missionária, tem que ser. Gente, não, peraí, a gente tem que aplaudir essa revelação, foi tremenda aqui agora. O Pai, o Filho, o Espírito são missionários e a igreja nasceu sendo missionária. Nasceu porque Deus está em missão. A igreja é uma consequência, um resultado da missão. A igreja é um instrumento da missão e não o contrário. Bom, se você faz parte da igreja, se Deus é missionário, se a igreja é missionária, se a Bíblia é o livro que conta a história da missão de Deus, porque se você tirar missões da Bíblia, resta a capa, não sobra mais nada. Né? Se o homem não tivesse caído, se Deus não tivesse vindo atrás de nós, a Bíblia não teria sido escrita. A Bíblia é missionária, a igreja é missionária, Deus é missionário. E minha pergunta é: por que você então não seria missionário? Isso. Uou! Isso é tremendo, queridos, mas eu creio que é importante que entendamos a razão pela qual estamos no mundo. E ela é maior do que missões. Né? O pessoal brinca, os pastores, que se Deus me desse um dente de ouro, eu tirava e doava para missões, porque realmente nós amamos missões e somos discípulos do pastor Edson Queiroz, falecido, e eu sou médico há 32 anos, pastor há 29 anos. Quando Deus nos chamou, já estávamos pastoreando para irmos para o Xingu, também fomos lá, ficamos 2 anos no campo missionário. A Débora e a Daniela foram alfabetizadas na aldeia, minha família. Vamos pedir para elas ficarem em pé, olha e que tem lindas. o Gabriel, que é a rapa Levanta do tacho. aí, por favor. São missionárias também. Filhas do Aleluia. pastor Piva. O Filhas. Gabriel também, né? Tem um filho mais novo, o Gabriel. E o Gabriel também, O você Gabriel tá aí também. também? Levanta, Gabriel, não te vi. Levanta os 3. Inclusive a Dani. Levanta aí, gente. Levanta essa juventude linda, essa nova geração. Encontrei com a Dani voltando da Indonésia, né, Dani? Glória a Deus por essa família missionária. Isso, então tem que entender isso, que o propósito de estarmos aqui, e o propósito que nunca vai acabar, é a razão pela qual nós existimos, a razão última, né? O sentido maior da existência, que é muito maior do que essa temporalidade, é a adoração. Então, por isso que esse congresso é tremendo, porque eles se chamam Congresso de Adoração, Intercessão e Missão. Mas a missão, ela vai acabar, porque a missão, ela não é o propósito da igreja, nem o propósito da nossa existência. A missão é a tarefa que Deus deixou para a igreja. E por que Jesus Cristo não volta? Porque a igreja não fez a sua lição de casa. Qual é a tarefa? Fazer discípulos de todas as nações. Então, quando fizer a tarefa, ele volta. Se não fizer, ele não volta. Por isso que ele disse, até a Ana citou esse texto, Mateus 24:14, esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todo mundo, a todas as nações, e então virá o fim. Essa palavra nações é etnos no grego, que é etnia, um povo com a sua cultura e língua. Então, a adoração é infinitamente maior do que a missão, porque a adoração é eterna, e ela que é o começo de tudo, e vai ser o término de tudo, só que o término não acaba, porque fomos criados para adorarmos a Deus por toda a eternidade, por isso que nós somos criados para a glória do Pai. Então a missão da igreja é fazer discípulos, mas o propósito da igreja é a glória de Deus. E uma coisa está linkada à outra nessa vida, mas a adoração é para sempre. Quando João teve a visão de Apocalipse, ele teve a visão da eternidade. E quando ele viu a eternidade, ele viu gente de toda tribo, povo, língua e nação prostrados diante do trono do Cordeiro, adorando o Senhor dos Senhores. Essa é a visão do céu, é a adoração. Mas essa visão do céu só se concretizará se houver ali diante do trono gente de toda tribo, povo, língua e nação. E para que haja gente de toda tribo, língua, povo e nação diante do trono do Cordeiro, adorando o Cordeiro, é necessário haver, cutuca o seu irmão, missão. Missão. Fazer o para casa, né? É como o para diz o casa. Então, o movimento de adoração no Brasil precisa se transformar em um movimento de missão. missão. Amém.
para que haja diante do trono do Cordeiro gente de toda tribo, língua, povo e nação, adorando o Senhor dos Senhores. Aleluia! Começa com adoração, passa por missão e termina com adoração. Amém. E a região do mundo onde há o maior número de pessoas que ainda não adoram tão somente o Senhor Jesus é a Ásia. Mais de 80% dos não alcançados no mundo, de pessoas que nem sequer ouviram falar de Jesus, mais de 80% desses estão na Ásia. Hoje nós temos aqui, graças a Deus, a Rede Super, temos a internet, temos rádios, temos tantas igrejas no Brasil. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes na mesma rua, na mesma avenida, tem várias igrejas para o brasileiro escolher. É maravilhoso, isso é de Deus. Deus está fazendo algo no Brasil. Mas em muitos outros lugares, uma certa vez eu estive no norte da Índia e eu encontrei algumas pessoas em umas montanhas geladas. E através de um intérprete eu fui falar com essa pessoa de Jesus. Ela disse: o que é isso? É um refrigerante? É uma marca de calça? Coca-Cola eu conheço, mas Jesus não. Exatamente. Então eu queria conversar aqui com o Marcos e com a Fabrina, porque eles estão lá na Índia. Vamos aplaudir esses trabalhadores. E eu queria que vocês contassem um pouco dessa experiência que vocês têm tido ali na Índia. Bem, é muito interessante porque muitas pessoas nos perguntam, né, por que ele está na Índia? Se aqui também há tanta necessidade, né? A primeira pergunta que as pessoas fazem: não vai não, fica aqui, a gente tem tanta coisa para fazer aqui. Olha, o que vocês vão fazer lá na Índia, naquele lugar tão longe, um povo tão esquisito? E de fato, quando a gente chega na Índia, a gente se choca muito, porque a diversidade cultural na Índia é muito grande. Você encontra muçulmanos, você encontra sikhs, você encontra hindus, e você convive com esse povo o tempo todo. Você cruza com eles pelas ruas o tempo todo. Então, isso, quando a gente chegou lá, nos chocou, porque até então era uma imagem que a gente só via nos filmes. E às vezes bate um desespero, de fato bate um desespero no coração da gente, porque quando a gente olha para a Índia, sendo o segundo país mais populoso do mundo, tendo a segunda maior população muçulmana do mundo, algumas vezes eu fiquei em crise. Eu falei: meu Deus, como que nós vamos alcançar esse tanto de gente? Quais são as estratégias que nós vamos usar para poder alcançar esse tanto de gente? E a Índia é um país de uma diversidade cultural e linguística também, porque cada estado tem a sua própria língua. Às vezes mais de uma língua por estado. Mais de uma língua. Então, o próprio indiano se sente estrangeiro no seu próprio país, porque no estado dele ele fala uma língua, mas quando ele vai para outro estado, ele não consegue entender o seu compatriota, o seu irmão, porque ele fala uma língua diferente. E aí a gente se esbarra num desafio muito grande, porque por mais que fosse muita gente para a Índia poder pregar o Evangelho, muita gente seria necessário, porque a diversidade linguística, cultural na Índia é muito grande. Então continua valendo aquela palavra que o Senhor Jesus falou há 2000 anos atrás. Sim. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. São poucos. E a Índia talvez seja um dos países mais complexos e difíceis do mundo para que as pessoas experimentem da realidade do Evangelho. Há mais de 2000 anos, há esforços missionários para alcançarem a Índia. A tradição diz que Tomé esteve na Índia e pregou o Evangelho na Índia. Tomé, um dos discípulos de Jesus, esteve lá. Mas ainda assim, a igreja não conseguiu aprofundar raízes na Índia. O pai das missões modernas, William Carey, o homem que Deus levantou com muitos dons e capacitações,
Esse homem que começou a relembrar a igreja de missões, ele foi para a Índia, porque ele entendeu, eu preciso ir para aquele lugar. Ele foi, ele aprendeu a língua, traduziu porções da Bíblia para 12 línguas diferentes, ele abriu uma gráfica, imprimiu a Bíblia na língua dessas 12 pessoas, ele começou um seminário para treinar locais, para enviar para o interior da Índia, para alcançar o povo, mas a custo da mulher dele. A mulher dele enlouqueceu, ela ficou trancada dentro de um quarto, por causa da opressão naquele lugar. Mas eu pergunto para você, Fabrina, se existe opressão naquele lugar, mas por causa dessa opressão, e por causa desse medo que as pessoas às vezes têm, dizendo assim, mas como vai ser com a minha vida? Será que isso é razão para não ir? Você que tem filhos, você podia compartilhar um pouco dessa sua experiência, do que Deus tem feito no seu coração? Então, pastor, quando nós chegamos lá diante de tantos desafios, né? E a nossa oração era, Deus, traz essas pessoas até nós. E como mulher, então, numa nação que, eu vou usar o termo machista, né? Uma nação onde a mulher não tem muito valor, ela é oprimida. Então, para nós mulheres, levar a mensagem do Evangelho, às vezes você se encontra meio sentindo mesmo essa opressão, tantas questões, tantos questionamentos, medo, né? Como que vai ser? Então, a minha oração era, Senhor, traz as minhas vizinhas até a minha porta. Se eu não posso ir lá, porque quando a gente chegou, as pessoas falaram assim, fizeram um terror, né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então eu falei, meu Deus, o Senhor me trouxe aqui. Então eu dobrava os joelhos e orava, Senhor, traz as pessoas até a nossa porta. E foi assim que o Senhor foi fazendo. Uma vizinha apareceu para vender tapoé. E dali a gente desenvolveu uma amizade, sabe? Ela frequentava a minha casa, eu comecei a frequentar a casa dela. E era chai para cá, chai para lá, que é o chá, né? Que o indiano ama tomar. E daí ela foi me apresentando a outras amigas. E as crianças, o meu filho foi um instrumento de Deus. Porque 5 horas da tarde era o horário que todas elas desciam com as crianças. Então a gente ia e ali conversava, batia papo. Então assim, acho que sempre haverá desafios. Sempre haverá alguém para te dizer assim, não faz isso, não vai, é perigoso. Mas nós não podemos ter medo de correr risco. E foi por aí que eu fui aprendendo. No início, as pessoas falavam, vão roubar seu filho, porque ele era branquinho. E onde passava, assim, as pessoas queriam tirar foto dele, né? E eu falei, Deus, ele não é meu, ele é do Senhor. Ele é uma semente que a gente está lançando nessa nação. Talvez a obra que nós não iremos conseguir fazer, talvez Ele vai fazer, né? Então, não temer aos burburins, temer ao Senhor e confiar nele, né? Fernanda, Fabrina, né? Fabrina, eu gosto muito de receber as notícias que vocês mandam lá da Índia. Conta para o pessoal um pouquinho sobre o que vocês veem acontecer lá, né? De salvação, de cura. Tem algumas coisas sobrenaturais acontecendo que de vez em quando você me conta. Sim, nós vemos a mão do Senhor o tempo todo, os milagres o tempo todo, em todas as áreas. As nossas meninas, elas são princesas do Senhor, e ver o que o Senhor está fazendo na vida delas, né? A maioria delas vieram de famílias muçulmanas ou hindus, né? Então, quando elas conhecem o Senhor e vão tendo a experiência, nós temos esse trabalho, nós damos todo esse suporte, né? Eu e a esposa do nosso líder que está lá,
nós trabalhamos com discipulado com elas, nós acompanhamos. Elas são como nossas filhas, né? O Rafa, até a gente fala, são as suas irmãzinhas, ele sempre ora por elas. E a gente tem uma que já foi há muitos anos, né? A Sarita, hoje ela é uma obreira conosco, e numa conversa, assim, uma coisa que eu não consegui segurar, foi que eu falei, o que esse trabalho trouxe para a sua vida? E ela falou assim, mais do que roupa, comida, vocês me apresentaram Jesus. E hoje eu tenho Jesus por causa desse trabalho. Então, a gente não tem como eu explicar assim. Eu quero convidar a igreja para poder, né, se puder ir lá visitar, passar um tempo com a gente, porque não tem como estar na presença daquelas meninas, daquelas crianças, daquele povo, e não se apaixonar, sabe? Às vezes as pessoas falavam assim, mas a Índia fede, as pessoas não têm um cheirinho assim agradável, mas a gente se apaixona, a gente quer ficar coladinho, a gente sente falta do cheiro, a gente sente falta de tudo. E muitos outros milagres, de curas, né? São tantas coisas que a gente não vê aqui no Brasil, mas, por exemplo, tuberculose no estômago, né? As meninas, às vezes, chegam com tuberculose, com hepatite, e às vezes nós pegamos, as meninas chegam para nós igual um cãozinho sarnento, cheia de feridinha, no corpo inteiro, e a gente vê assim que, meu Deus, como que vai ser? E é o Senhor que cura, o Senhor restaura, sabe? Elas chegam sem saber ir ao banheiro, porque vivem numa situação muito triste, né? Elas vivem nas ruas ou nas áreas onde as mães trabalham como prostitutas. Então, elas têm todo um abuso visual, fora o abuso, né, que muitas delas passaram. Então, vê-las restauradas, sonhando, crendo que elas vão constituir família, querer casar e estarem apaixonadas por Jesus, é muito gratificante. Esse é o maior milagre, assim, a salvação essa salvação integral que o Senhor faz na vida delas, sabe? Mas eu também queria fazer uma pergunta para você. Quando a Fernanda falou que sente até saudade da sujeira. Essa vontade de estar junto com as ovelhinhas, não importa as dificuldades, né? Você também teve em lugares muito difíceis como um embaixador da palavra de Deus, né? E você achou que valeu a pena toda a renúncia que você passou? Conta algumas coisas que você viveu, né, no campo. Eu tive a honra de servir como missionário durante alguns anos em países muçulmanos. E na medida que eu ouço, né, esses testemunhos tão bacanas, me vem à mente a verdade. Não é um discurso triunfalista, é a verdade. O reino e a missão de Deus são absolutamente imparáveis. Amém. São irresistíveis. Amém. O que a gente está vendo é o caos sendo transformado em cosmos. O que a gente está vendo é a queda dando lugar à restauração. Amém. São as trevas dando lugar à luz. Aleluia. Então, eu lidero uma organização missionária chamada M3, Missão Mundo Muçulmano, e nosso foco é especificamente esse. Nós preparamos a igreja, mobilizamos e treinamos a igreja para que a igreja possa evangelizar muçulmanos. Então, um rápido exemplo entre muçulmanos especificamente. O Islã nasceu em 610 depois de Cristo. Então, a gente está falando aí de mais ou menos, um pouco mais de 1.400 anos né, desde o surgimento do Islã. Nos últimos 30 anos, preste atenção nisso, nos últimos 30 anos, mais muçulmanos se converteram a Cristo do que nos outros 1.370 anos de história do Islã. Glória a Deus! Que tempo é esse que estamos vivendo? Nós estamos vivendo a maior colheita de almas entre muçulmanos de toda a história, na nossa geração. Durante o meu tempo de campo, né, no interior da África especificamente, eu vi paralíticos andarem. Uau. Eu vi curas acontecerem assim.
É tão fácil, né? Uma coisa tão estranha, como Deus age de maneira simples, até comum. É o extraordinário virando comum. Por quê? Porque Deus está em missão. Eu estive recentemente na Jordânia para, de alguma maneira, socorrer os refugiados que ali estão, cristãos e muçulmanos sendo perseguidos pelo Estado Islâmico, pelo governo sírio e por aí vai. E eu visitei alguns refugiados também na Alemanha. Gente, é comum você encontrar pessoas assim, para de ser aquela coisa chocante. Você senta para conversar com um, eu estava preso numa cela na Síria, eu ia ser executado em 2 dias, e aí de repente um homem de branco apareceu na minha cela, brilhando com uma luz, e ele dizendo, daqui a 2 dias eu vou te libertar. Aleluia! E em 2 dias ele estava livre, não sabia quem era aquele homem, e aí... Então, algum tempo depois, ele encontrou missionárias brasileiras que contaram a história da cruz para ele, e ele disse, peraí, eu conheço esse homem. Ele não era cristão? Não, ele era muçulmano. Ele recebeu uma visitação Ele nem do Senhor. sabia quem era. Uou! É muito importante que a gente entenda esse fenômeno que está acontecendo com muita frequência entre os não alcançados. Inclusive, não só entre os muçulmanos. Exato. Ontem, o Rabino Marcelo me contou que existe um livro que ele vai me dar, que coleciona 30 testemunhos de judeus ortodoxos que estão vendo Jesus. Jesus está se apresentando em visão a rabinos, a líderes religiosos, judeus também. Eu falei, eu estou sabendo disso sobre os muçulmanos. Ele falou, não, entre os judeus também Jesus está se revelando. Esses relatos estão acontecendo entre muçulmanos, budistas e hindus. Mas algo que é muito importante que a gente... Animistas também. Entre os animistas também. É muito importante que a gente entenda, já que a gente está falando da tentação do não ir. Preste atenção. Em todos os relatos que eu conheço, e são muitos, eu conheço pessoalmente, tenho amigos muçulmanos que tiveram Jesus entrando no seu quarto de hospital e curando-os miraculosamente. Mas em todos os relatos de conversões por meio de aparições, sonhos e visões com Jesus, em nenhum caso que eu conheça, a figura do mensageiro ou da Bíblia foi excluída. Eu conheço histórias, como foi relatado aqui ontem, por exemplo, de muçulmanos que tiveram uma visão com Jesus 30 anos atrás. E somente recentemente chegaram mensageiros, missionários, cristãos contando a história, e os relatos dizem que essas pessoas falam, 30 anos atrás eu tive uma visão, um sonho com esse homem de branco que me disse que alguém viria falar dele para mim. Ou seja, o sonho, a visão e a experiência de aparição de Jesus não exclui a responsabilidade de nós como igreja partirmos e chegarmos aos campos e, se necessário, entregarmos a nossa vida por isso. O pastor Gustavo falou uma coisa muito interessante sobre a glória, né? Por que as pessoas não têm a noção de que a glória de Deus é a coisa mais importante? É um problema teológico, é um problema de como nós lemos a Bíblia. O pastor Piva falou com muita propriedade, gente, missão existe porque a adoração ainda não existe. Porque quando a adoração chegar às nações, a missão termina. Então nós precisamos entender que, primeiro, nós já estamos mortos. Paulo escreve muito bem, eu estou crucificado com Cristo. Gente, quem está morto em Cristo está vivo para sempre. Morto não tem medo de morrer. Morto não tem medo de nada. Em Cristo nós somos vivos para sempre, por isso, indestrutíveis. Não viva uma vida no medo, viva uma vida na fé do Filho de Deus, que por você morreu. Aleluia! E que por isso vai te fazer viver para sempre. E percebe a missão que o Senhor da igreja deu para a igreja, o corpo dele? Ele se revela às pessoas, as pessoas têm a visão, mas ainda assim a responsabilidade de compartilhar o evangelho para essas pessoas é de quem? É nossa. É nossa. E o papel da igreja é fundamental, não apenas entendendo que precisa ir, mas também entendendo que precisa contribuir. É necessário, as pessoas que estão no campo missionário, às vezes alguns pensam que as pessoas que estão no campo missionário são como anjos, não dormem, não comem, não precisam de casa, não precisam de roupa,
são como os anjos no céu, não têm filhos. Não é assim. Inclusive, eu gostaria muito de dizer, sabe, mais um dos meus grandes fardos, desde quando na minha adolescência eu fui exposta a missões e a minha vida foi mudada por meio das viagens de curto prazo com a Jocum, eu falava: Deus, eu não aceito esse conceito de que missionário tem que sofrer, de que missionário tem que ser miserável, de que missionário não pode ter férias, de que missionário não pode se vestir bem, não pode comer bem, de que o missionário não pode ter uma educação boa para os filhos. Eu falei: Senhor, eu não quero isso. Primeiro, porque eu quero ser missionário. E segundo, porque Deus, isso não é digno, isso não é justo. Não é a palavra do Senhor. Nós temos como trabalhadores que contribuir com aqueles que estão sendo mensageiros da nossa mensagem. Todos somos chamados, mas nem todos vão pisar nas nações de tempo integral. Nem todos vão morrer no campo. Muitos vão estar aqui segurando as cordas. Todos somos chamados para estar nessa corda. Um aqui na ponta de cá, o outro na ponta de lá. Então, no Diante do Trono, eu quero testemunhar. Quando o Senhor não me deixou ir, eu falei: uai, Senhor, então eu vou cantar? Como assim? Esse chamado que arde no meu coração desde a minha infância. Quantas conferências eu estava primeiro ali na frente. No meu acampamento, primeiro acampamento da minha vida, aos 8 anos, pela primeira vez eu ouvi uma pessoa de outra língua. Pela primeira vez eu ouvi uma pessoa falando sobre crianças no mundo que nunca tinham ouvido do Senhor. Eu fui a primeira lá na frente. Eu sempre cheguei primeiro falando: Senhor, me leva, eis-me aqui. Aí ele fala: fica. Eu falei: ué, não estou entendendo. Aí o Senhor falou para mim, uma irmãzinha chegou aqui, antes do Diante do Trono começar, num culto de manhã. Todo dia de manhã eu vinha. Só o Elias que aceitava tocar para mim nesse culto de manhã. Ele vinha, a gente tinha aqui um pouquinho de gente, né, Elias? Essa irmãzinha falou: olha, eu vim da rodoviária com um recado do Senhor para você. Ela é de outra cidade. Não sabia chegar nessa igreja, mas o Senhor mandou eu vir aqui te falar. Lembra que eu não era conhecida ainda. O Senhor me mostrou um negocinho assim douradinho e outro prateado, com um furinho no meio. E Ele falou que você vai ganhar muito dinheiro com isso. E o Senhor está mandando te dizer que você sabe o que fazer com esse dinheiro. Eu entendi que já que eu não ia, quando o Diante do Trono começou e foi essa explosão, eu posso dizer, irmãos, do zelo do meu coração. E eu espero que você que é médico como Piva, você que é professor, você que é empresário, você que é qualquer outra profissão, que você entenda que você é mordomo dos recursos que Deus te deu. E o que é que vai durar por toda a eternidade? O que é que a traça não vai corroer? O que a ferrugem não vai comer? O que é que o ladrão não pode roubar? São as vidas que nós vamos entregar diante do trono do Senhor. E aí eu fiz um voto ao Senhor, que nós cumprimos, que eu viveria não de 90% da minha renda, mas que eu queria inverter. Falei: Senhor, eu quero ser uma filha extravagante. E eu estou falando isso aqui, eu posso até já estar perdendo meu galardão, mas eu quero encorajar você. Eu falei: eu vou viver de 10% e eu vou te dar 90%. E o Diante do Trono, durante todos esses anos, nós entregamos 90%. E pessoalmente, dos meus direitos autorais, eu vivi de 10%. E das vendas nem chegou para mim. Então eu digo para você que tem uma renda, você quer ir a missões, mas às vezes só vai poder fazer como eu, uma viagenzinha ou outra. Vá com o seu dinheiro sendo semeado nas nações. Amém? E eu queria pedir Amém. o Piva para contar seu testemunho também sobre isso. Glória a Deus, amém. Que bênção, que bênção. Bom, só explicando esse detalhe, né? Na verdade, ou você tem um coração missionário, ou o seu coração é um campo missionário, né? Isso é a máxima de missões clássica. Agora, por que as pessoas não vão? Em primeiro lugar, porque não há oração. Porque a missão, né, ela começou na eternidade em adoração, mas ela, aqui na terra, ela começou com oração. E ela é feita do começo ao fim com oração, porque
não é um produto. A Coca-Cola não precisa de oração, mas você vai invadir as trevas. Jesus garantiu vitória. As portas do inferno, lá no inferno, onde estão aprisionadas as nações, serão quebradas, arrebentadas pela igreja. A igreja vai, derruba as portas do inferno, o evangelho chega. Por que isso não acontece? Porque não há oração, a oração inicial. A seara é grande, são poucos trabalhadores. O que Jesus diz em seguida? Orai, rogai. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Rogar é uma oração de clamor que vem da alma, do coração, do espírito. E quando isso acontecer, todo mundo será evangelizado. Aleluia. Ainda não está acontecendo, porque não há oração. Aonde começa essa oração? Em casa. Em casa. Nós consagramos nossos 3 filhos, não saberíamos quantos filhos teríamos, né? Durante anos, pensamos que seriam 2, porque quando Deus nos chamou para deixar 5 empregos como médicos, sair da vida agitada, ir lá para o meio do mato, lá no Parque Nacional do Xingu, morar numa maloca de terra batida e levar nossas filhas, 13 e 5 anos na época, dia 2 e 4, depois quando chegamos lá, elas já tinham feito 5 e 3, nós não pensávamos em ter mais filhos, né? Eu e a Beth infelizmente não veio, porque operou dos 2 joelhos com 2 próteses, está com 3 hérnias de disco, então... então nós já mandamos um abração para a Beth e abençoamos a sua cura, em nome de Jesus. E então nós começamos a orar por missões. E quando oramos por missões, Deus já deu o desafio, quando ainda estávamos... que na época chamava namoro cristão, de só pegar na mão e mais nada, que foi assim até o casamento, graças a Deus. Uau! E então nós estávamos nesse relacionamento e fazíamos tudo junto, orando, pregando a palavra em todo lugar. E aí então, numa conferência, nós dedicamos nossos filhos a missões e continuamos em casa antes de nascerem. Uau! Muitos anos antes, não éramos nem casados, né? E dedicamos nossos filhos para a glória de Deus. O que faz a glória de Deus? A evangelização do mundo. Então dedicamos nossos filhos para a evangelização do mundo. Não sei se vão para o campo missionário. A Daniela teve 2 vezes na Indonésia, a última vez por 60 dias, e quer fazer um chamado de longo prazo lá. Não sabemos quando isso vai acontecer. E a Débora ficou 3 anos na Hillsong, na Austrália, depois de se formar em Direito e está exercendo a profissão em São Paulo. Deus chamou, foi lá. Não sabemos se ela vai para o campo missionário, vai plantar uma igreja missionária que vai fazer diferença também. E o Gabriel ainda não se manifestou o que exatamente vai acontecer, mas já havia promessa na vida dele e revelação de que nós teríamos um filho, e que seria um grande homem de Deus, Aleluia! Um grande pregador. E durante anos ficamos só com as 2, até que quando voltamos do campo, já em idade mais avançada, minha esposa para ter filhos, aí com 39 para 40 veio o Gabriel. Faz outra vez em outros lugares, ó Pai. E, então a principal razão por que não acontece é a oração. Segunda razão principal, que está intimamente ligada a isso: a culpa é minha. Tem mais algum pastor aqui? Quem é pastor ou pastora? Levanta a mão. A culpa é minha. Porque se a igreja não faz a tarefa que Jesus mandou fazer e não vive para a glória de Deus, que é o propósito da existência da igreja, a maior responsabilidade é nossa, como pastores, porque não temos vivido isso nem ensinado isso. Uau! E isso será cobrado de nós. Nós só, com as igrejas de Belo Horizonte e mais nada, podemos, nessa geração, evangelizar o mundo inteiro 10 vezes. Meu Pai. Só com as igrejas da grande BH. Isso sem falar de todas as igrejas do Brasil. Porque há mais obreiros, recursos, intercessores e potencial para evangelizar todo mundo não alcançado em BH. Meu Senhor. Os moravianos, com 1/100 de BH,
São Paulo está pior, gente. Eu estou falando BH, mas eu estou com uma dívida 4 vezes maior do que BH, né? Porque eu moro na Grande São Paulo, né? Mas é que nós estamos aqui em BH, né? Mas o peso de São Paulo é maior, o peso do Rio de Janeiro é maior, Uau. né? Mas estamos aqui em BH como exemplo, né? Os moravianos, que eram 1/100º da população daqui, e eles alcançaram dezenas de povos, e 1 a cada 12 foi, porque com alegria, sabendo que ia morrer, porque a vida média de um europeu na África, e vários se dedicaram à África, era 4 anos. Em 4 anos, todos sabiam que voltava o caixão se voltasse. E eles simplesmente, porque os seus pastores ensinavam e viviam isso, e muitos pastores e líderes foram os primeiros a dedicarem seus filhos, se estavam muito idosos, ou a irem. E todos se levantavam e diziam, quando estavam indo, digno é o cordeiro do seu sacrifício. Eu quero honrar esse sangue, que seja necessário a minha vida, eu quero honrar e viver para esse sangue. Então, quando os pastores ensinarem isso para as igrejas, então nós faremos missões numa só geração. E, no caso, o nosso testemunho como igreja, uma igreja pequena, lá na periferia. Eu morava em São Paulo, na capital, cresci, vivi lá, estudei, fiz medicina lá, fiz na Unifesp, fiz teologia lá, na Faculdade Teológica Batista de Perdizes, estudei com o seu Shed, os grandes mestres que estavam todos em São Paulo na década de 80, aprendi adoração com o pastor Ademar e a turma da Comunidade da Graça, Encontros de Paz e muitos outros que semearam na minha vida naquela formação toda. Mas aí Deus falou, olha, sai daqui e vai para Ribeirão Pires. Eu nem sabia. Chegamos lá, Deus nos deu uma casa que minha esposa tinha tido uma visão dessa casa, então nós compramos a casa e, como não conhecemos a cidade, nós fomos visitar a casa que tínhamos comprado e nos perdemos 3 vezes, porque não conhecemos ninguém lá. E aí Deus falou, não, eu quero que você plante uma igreja e essa igreja vai ser missionária. Então, Aleluia. quando éramos 7 pessoas na minha casa, em 1989, quando começou o trabalho, adotamos o primeiro missionário, o pastor Luiz Amário e Orleusa, que foram para a China, e depois, no ano 90, adotamos mais 3 casais de missionário, Manuel e a Solange, que estavam na Índia, Suzuki e a Márcia, que estavam no Zuroahá, e outros missionários foram adotados. E não tínhamos lugar, e íamos avançando, crescendo, alugando um lugar, ficamos 2 anos na minha casa, depois alugamos uma casa. E aí fomos para um galpão que era um antigo lugar de criação de galinhas. Depois fomos para um galpão que o pessoal, quando entrou lá, pastor, o senhor quer nos trazer para cá? Porque não tinha um pedaço do telhado, era chão de terra, estava abandonado há décadas. E, pastor, o senhor quer trazer gente para cá? Esse local aqui parece um lugar mal assombrado. Não, Jesus tem poder. Aí ficamos lá por mais de 10 anos e nessa época já começamos a enviar mais missionários. Hoje estamos com 40 missionários sustentados Palmas, pela igreja. Que lindo esse testemunho! E não temos tempo. Não temos tempo. Já investimos alguns milhões de dólares em missões, mas não temos tempo. Temos o sonho de ter um templo, mas não foi possível, porque se nós tivéssemos investido nos templos, não teríamos alcançado dezenas de povos que estão alcançados só através de um missionário nosso, que investimos desde 92 neles. Ele participou com dublagem do filme Jesus em mais de 30 povos não alcançados. Só um missionário. Depois tivemos parceria com dezenas de missionários na Indonésia, missionários na Índia, em Bangladesh, nacionais, que para povos não alcançados. Plantamos igrejas em tribos indígenas, em lugares por várias partes do mundo, sempre priorizando os não alcançados, porque o sangue de Jesus foi derramado 2000 anos atrás. E já comprou os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém. Foram comprados e estão esperando que
as pessoas honrem esse sangue, e os pastores honrem esse sangue, os pastores ensinem suas igrejas a honrarem esse sangue, os pastores vivam essa verdade consagrando suas vidas e seus filhos para a glória de Deus. E a glória de Deus só pode se manifestar com a pregação do Evangelho nas nações. A adoração só vai existir, ela existe, sempre existiu, da eternidade à eternidade, ela existe hoje, mas ela ainda não existe nesses povos não alcançados. Quando ela existir, aí então o fim virá, porque estaremos vendo cumprida a profecia que Deus deu a João, de todos com vestes brancas, palmas nas mãos, que procede de todas as tribos, línguas, povos e nações, adorando a Deus pelos séculos dos séculos. Mas agora é a hora, e Deus está dando essa chance para a igreja. Quando na década de 60 e 70 foram pregada a palavra de Deus para os aborígenes, muitos já tinham tido revelação de que a palavra viria uma mensagem de Deus para eles não sabiam como, e eram idosos que há mais de 40 anos tinham tido essa revelação também, e a pergunta que eles fizeram foi a mesma que aquela aldeia fez para quando demorou 15 a 20 anos aqueles muçulmanos serem convertidos no testemunho de ontem à noite aqui. Foi a mesma pergunta que eles fizeram: por que vocês demoraram tanto? Então vira para a pessoa do seu lado e diz assim para ela: por que você demorou tanto? Por que você demorou tanto? Oh, Jesus. Eu queria convidar, vamos ficar em pé, irmãos. Vamos nos levantar todos. Você vai dizer para a pessoa: essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Em tempo, o pessoal da Igreja Batista Missionária está aí também, tem os intercessores aí. Deus abençoe, tem mais de 20 intercessores aí. Muito obrigada por virem. Bem, eu queria, antes de ir, apresentar aqui o livro do Maisel. Então, se você quiser levar o Maisel para casa, você pode passar no stand, está ali no Salão Fé. Aqui, pode filmar aqui. Quem quer ser um missionário? Eu. Então, se você quiser mais informações, você encontra esse livro ali no Salão Fé. Esse é meu? Yeah! E tem também Segredos do Alcorão. É um livro escrito pelo Don Richardson. Se você não conhece o Don Richardson, ele escreveu aquele livro Fator Melquisedeque. Então você vai ter mais informações aqui nesse livro. Eu sei que vai ser uma bênção, porque se você não for, alguém vai chegar até você para dizer: olha, Jesus se você te não ama. for missionário, você é campo missionário. Exatamente. E nós vamos orar. Feche os seus olhos, dê a mão para a pessoa do seu lado. Eu queria pedir ao Marcos para fazer essa oração, em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, e o Senhor tem nos dado o privilégio, Pai, de estar aqui, Deus, não só conversando sobre missões, mas também, Senhor Deus, participando daquilo que o Senhor deseja fazer nas nações da terra. Pai, que possamos sair daqui nesta manhã conscientes de que todos nós temos uma missão, um papel a cumprir no Teu reino, e que o Senhor possa revelar isso ao coração de cada um de nós que aqui está, Senhor, nesta manhã. Que possamos, Senhor Deus, refletir, Pai, que possamos mesmo, Senhor Deus, enfrentar essas dificuldades, essas tentações que muitas vezes querem nos fazer, Senhor Deus, parar, desistir, em não cumprir o ID do Senhor. Enche o nosso coração, Senhor, de fé, de ousadia, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que quando estivéssemos diante, Senhor Deus, das nações, das pessoas, e não saberíamos, Senhor Deus, como falar, o Senhor nos daria o que falar, Senhor. E assim nós temos vivido ali, Senhor, na Ásia, muitas vezes sem saber, Deus, o que fazer e como fazer, mas o Senhor tem nos capacitado, e que o Senhor, Deus, coloque da mesma maneira na vida e no coração de cada um de nós aqui, Senhor, nesta manhã.
Que possamos, Senhor Deus, ser ousados em Ti, para podermos, Senhor Deus, ir por todo o mundo, fazer discípulos, ensiná-los a guardar tudo aquilo que o Senhor já tem nos ensinado, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.